Olá, o meu nome é Luciano e eu venho-vos apresentar o livro Hugo e Eu e as Mangas de Marte. Este livro é a autoria de Richard Zimbler, autor de obras como Os Três Espelhos de Benjamin Zarco e O Último Cabalista de Lisboa. Ele tem as nacionalidades americana e portuguesa. Este livro foi ilustrado por Bernardo Carvalho e editorializado pela editora Caminho. As minhas expectativas sobre este livro não eram muito boas, já que ele era infantil. Seria fácil de ler, mas por outro lado, a narrativa não seria demasiado boa. Os motivos que me levaram a escolher este livro foi a espessura do livro, que ele é bastante fino, e se tirarmos as capas grossas, apenas tem um terço da espessura, então mesmo se fosse mau, seria fácil de ler e de fazer um resumo. Agora, continuando com a segunda parte da apresentação oral, Olá, o meu nome é Zezé, eu tenho 8 anos e vivo numa aldeia no interior de Moçambique. Eu vivo numa casa grande, com uma grande árvore no meu quintal e também existem galinhas soltas no meu quintal. Na minha família existem as minhas duas avós, a minha mãe, o meu pai e o meu avô. Este o qual fabrica brinquedos de madeira, dá bastantes presentes. Estes brinquedos de madeira tanto são um pássaro mecânico que bate as asas quando eu o empurro, como uma girafa amarela de cerca de 40 cm, como muitos outros presentes. Esses são apenas o que eles me dão a mim, mas também deu ao meu pai, por exemplo, uma grande árvore de mangas. Éramos uma família bastante feliz até há cerca de 2 meses atrás, onde infelizmente o meu avô acabou por falecer. O meu pai entrou em luto, bastante triste, e depois da morte da árvore que o meu avô lhe tinha dado, ele ficou ainda mais triste. A árvore tinha morrido durante uma tempestade porque um raio lhe acertou, então a árvore queimou e teve de ser retirada pelos bombeiros. Durante essa tempestade, eu escolhi o baú do meu avô e encontrei lá coisas bastante interessantes, entre as quais 2 cartas e um ursinho de peluche. Essas cartas eram de um ex-amigo do meu avô, um amigo de infância. Ele estava-se a queixar sobre a pouca diversidade de frutas que havia lá em Portugal quando ele foi para lá. Que ele tinha saudades do meu avô, que tinha saudades do seu ursinho de peluche, o Hugo. Eu, ao perceber a situação, sabia o que tinha de fazer. Tinha de enviar o Hugo de volta para o seu respectivo dono. Então fui eu correr falar com a minha mãe. Ela era contra enviar o Hugo de volta para o seu respectivo dono. Ela não confiava que o Hugo chegasse nele, já que, segundo ela, já tinha passado bastante tempo desde as cartas tinham sido enviadas até aos dias de hoje. Porém, a minha avó Fifi disse que mesmo se nós não enviássemos o Hugo não ia para o seu respectivo dono. Não é mesmo? Se enviássemos ou não, se não chegasse a ele, a situação era a mesma. Mas se enviássemos e chegássemos, ele tinha o seu urso de volta. Com isso, a minha mãe aceitou que eu enviasse as cartas. Mas infelizmente ela também me disse que era necessário, para enviar cartas, algo necessário, selos, que custavam dinheiro. Coisas que eu não tinha. Então fiquei triste. E num certo dia eu comentei à minha professora sobre esse assunto. Sobre o assunto dos selos. E que eu não tinha dinheiro para os comprar. Porém, ela disse-me que fazíamos um acordo. Eu ia cuidar do jardim dela e em troca ela dava-me dinheiro para os selos. Eu rapidamente aceitei o acordo e logo no dia seguinte fui cuidar do jardim dela. Aqui se pode-se ver a minha mãe e a professora a conversar. Eu tinha enviado as cartas um pouco tempo depois e o Hugo chegou felizmente ao seu respectivo dono. Eu soube disso quando este senhor chegou à minha casa. Era o João José Vasconcelos. Ele estava bastante agradecido por ter feito algo que lhe parecia impossível. Eu questionei o que é que lhe parecia impossível e ele respondeu-me: trazer-lhe de volta a Moçambique. E ainda mais curioso, eu perguntei-lhe: o que é que lhe passou para ser impossível trazer-lhe a Moçambique? Ele procedeu-me a contar essa história. Já tinha perdido bastante coisa aqui em Moçambique.
Seus pais levaram-no com medo por causa de ações contra os ex-colonos. Então ele foi dos retornados para não sofrer por causa com a guerra. A Portugal. Veio de novo a Portugal. E ele lá sofreu ostracismo pelos habitantes locais. Não era bastante bem-vindo. Então perdeu uma parte da sua infância e os seus amigos. Eu acredito que ele se conseguiu recuperar posteriormente. Ele, como agradecimento, não só passeou comigo, como comprou bastantes coisas pequenas, como gelados e coisas do estilo. Mas, no final desse dia de passeios, ele disse-me que queria comprar um grande presente maior. E perguntou-me o que é que eu queria. Eu respondi sem pensar duas vezes: uma novinha bicicleta vermelha. Ele deu um grande sorriso no rosto e disse: já amanhã. Eu pensei que era sarcástico, mas ele realmente foi amanhã já comprar a bicicleta. Um homem rápido, há que se dizer. Fomos a Maputo, a capital de Moçambique, comprar logo a minha bicicleta novinha. E mesmo a minha avó e a minha mãe dizendo que não era necessário ele comprar uma bicicleta, o José foi um homem bastante inteligente e realmente procedeu com a compra da bicicleta. Mas eu mesmo feliz naquele dia, a sorrir, entusiasmado pela minha nova bicicleta vermelha, ouvi uma voz no meu ouvido, como se fosse o vento a passar, a dizer-me: tens que completar o ciclo. Eu no momento não tinha percebido muito bem o que é que se tratava, mas pouco tempo depois apercebi-me. A árvore que o meu avô tinha dado ao meu pai faltava. Não estava bem a árvore. Tinha sido destruída e arrancada. Então tinha sido substituída, tal como a minha bicicleta já anteriormente tinha sido destruída e agora estava a ser substituída. Eu contei isso ao João José e ele aceitou comprar uma nova árvore de mangas. Já no dia seguinte, de novo, ele veio na parte traseira da carrinha com uma árvore de mangas. O meu pai, que tinha um forte laço emocional com a imagem de árvores de mangas, questionou-se e zangou-se porque é que o João José trouxe a árvore de mangas novamente para a casa dele. Não via que ele sofria por causa disso? Então o João José, eu fui defender o João José do meu pai com das palavras do meu pai. Ele estava a atacá-lo com palavras, então eu fui dizer: eu pedi ao João José para ele comprar a árvore. Eu sou o culpado. O meu pai, ainda zangado, mas não tanto, e já um bocado mais curioso, perguntou-me por que raios eu fui comprar a árvore. Por que raios eu tinha pedido aquela árvore. A minha avó Fifi interviu de novo a meu favor. Ela deu uma explicação ao meu pai sobre os ciclos e porque é que tinha de ser completado, mas não alcancei a ouvir toda a explicação, infelizmente. Então não vos posso contar. Já o meu pai, um bocado mais acalmado, pareceu aceitar a árvore nova no seu quintal. Então, desta forma, acaba a minha história. Então, acabando com a parte de primeira pessoa e começando já com a terceira parte, eu gostei bastante do simbolismo da árvore. É bastante bom a dizer nas fases do luto. Enquanto a árvore está viva, mas o avô está morto, então quer dizer que é a primeira fase do luto, a rejeição. Depois a árvore morreu, já é um bocado mais a aceitação, mas ainda a recusa. Não quer aceitar que o avô morreu. Isto direcionado ao pai. Já um bocado depois, mais no final da história, vem uma nova árvore. Que é, o pai ficou zangado, representando acho que a terceira fase do luto, que é ficar zangado, ostracizado, e um abalo emocional, em geral. A quarta parte seria a aceitação. A quinta parte seria continuar com a vida, que provavelmente seria a parte que nós não vemos da história. Agora, a coisa que eu gostei bastante do livro foi a abordagem da morte. A morte aqui é tratada com ligeireza e de uma forma bastante boa. E também a descolonização é tratada da mesma forma, de uma forma bastante boa, principalmente para infantes. A leitura é agradável e simples, então fácil de entender é. As ilustrações, como podem ver, não é nada de especial. E coisas que eu não gostei foi simplesmente a conclusão, como é que se encerrou o livro. Não gostei nada como, o pai simplesmente aceitou o tal fixe. Acho que não representou bem como é as coisas.
E os ciclos, acho que não são um elemento muito bom. Seria melhor tirá-los ou substituí-los por um argumento melhor. Concluindo, a minha recomendação é que não é para ninguém que está a começar, não é para alguém que está, não é para ninguém que não está a começar, mas para pessoas que estão a começar e são novinhas, seria um bom livro. Tipo 5 anos para baixo, ou coisas do estilo. Nada me chamou particularmente a atenção, somente aquelas partes já anteriormente mencionadas, então, adeus.